A busca do homem pelo conhecimento é uma das características mais marcantes da nossa espécie. Essa curiosidade inata nos proporcionou com a motivação para construir maravilhas, civilizações e buscar nos aproximar da verdadeira forma de Deus e tudo aquilo além do material. Mas quando essa fascinação pelo divino é corrompida, um homem pode cair no mundo do ocultismo, do esotérico, da heresia. E em nome desta visão pervertida da realidade, ele comete atos hediondos e carnificinas dignas dos pesadelos mais desumanos que já foram pensados. Seita é um termo que pode ser definido como uma religião ou comunidade religiosa cujos princípios são considerados extremistas ou falsos, onde seus seguidores vivem de forma não convencional e operam sob os ensinamentos de uma liderança carismática que controla a vida e ações de seus seguidores. Mas ele também é frequentemente usado para se referir a qualquer grupo com crenças esotéricas, estranhas ou violentas. Mas eu vou evitar falar de sociedades secretas como os Illuminati ou a maçonaria para não ficar muito fora do assunto. Enfim, espero que vocês gostem do iceberg de seitas macabras. A Igreja de Satã é considerada a primeira grande seita satânica, fundada em 1976, por Anton Szandor LaVey. LaVey era um organista e uma subcelebridade da sua cidade de São Francisco por ter uma pantera de estimação e pelas suas pesquisas sobre o paranormal. Um dia, ele fundou a Igreja de Satã e escreveu o livro A Bíblia Satânica, onde ele explica suas teses filosóficas e o que significa ser um satanista. Dentro da seita, os membros eram instruídos a usarem vestidos pretos e máscaras de animais, e eram realizadas missas satânicas, rituais e até mesmo batismos. Tudo com base naquilo que era chamado de satanismo laveiano, ou seja, a definição de satanismo conforme LaVey na sua Bíblia Satânica. De acordo com LaVey, o seu movimento era ateu, e eles não viam Satanás como uma divindade, mas sim como um arquétipo que representava o orgulho, hedonismo, egoísmo e os instintos mais primitivos do ser humano. O laveianismo vê os humanos como animais e, por consequência, eles são amorais e não deveriam reprimir tentações ou buscar virtudes como a humildade ou valores como a igualdade, assim pregando uma espécie de social darwinismo, onde o homem existe apenas para si mesmo, colocando o sucesso material acima de tudo, e que o mal poderia ser um meio para alcançar tal sucesso. Essa interpretação foi bastante polêmica na comunidade satanista, que agora foi dividida entre os satanistas laveianos e os satanistas teístas, que viam Satã como uma divindade e que por meio de rituais e sacrifícios, os satanistas poderiam adquirir magia negra ou feitiços. A sede da Igreja de Satã era essa residência conhecida como a Casa Preta, mas LaVey perdeu ela no divórcio. Em 1980, a Igreja de Satã foi envolvida em diversas polêmicas por conta da natureza do grupo e porque a população local acreditava que os satanistas estavam realizando crimes na comunidade. Por causa disso, LaVey foi interrogado pela polícia, onde ele expressou que já estava de saco cheio de ser alto sacerdote da Igreja de Satã e que a instituição só existia por motivos financeiros. Em 1997, LaVey ficou doente por conta de um edema pulmonar, mas como não havia nenhum hospital satanista por perto, ele foi internado em um hospital católico, até falecer em 31 de outubro, no Dia das Bruxas. Antes de morrer, LaVey nomeou um amigo seu como novo alto sacerdote da igreja e deixou 3 filhos, Zina Shirek, Carla LaVey e Satan Xerxes Karnak LaVey. A Igreja de Satã hoje em dia permanece mais ou menos ativa na costa oeste dos Estados Unidos e até inspirou outros movimentos satanistas em outros países, como na África do Sul. Porém, a Igreja Satanista da África do Sul acabou se dissolvendo depois que o fundador da seita se converteu ao cristianismo. A Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade
é a seita e propriedade de um homem chamado Álvaro Thaís, mais conhecido como Henri Cristo. Álvaro nasceu de uma família alemã em Santa Catarina e se mudou para Curitiba, onde se tornou um astrólogo chamado Yuri de Nostradamus, ganhando notoriedade depois de fazer várias profecias para o futuro, com praticamente nenhuma delas se concretizando. Em 1978, Yuri foi vítima de agressão quando um grupo de 10 homens o espancaram a mando do dono de um motel, pois ele estava desconfiado que o Yuri estava tendo relações com a sua esposa. Em 79, Yuri fez um jejum no Chile e recebeu uma visão celestial que revelou sua verdadeira identidade. Henri Cristo, a reencarnação de Jesus Cristo. Henri tentou espalhar sua mensagem para outros países, mas foi expulso de nações como Venezuela, Inglaterra e Estados Unidos por estar usando documentos adulterados que mostravam Henri Cristo como seu nome de nascença. Ele continuaria tendo problemas com documentos adulterados no Brasil até finalmente mudar seu nome legal para Álvaro Henri Cristo Thaís. Ele também foi preso no Pará depois de invadir e vandalizar uma catedral. Cambada de vagabundos que existem nesse país. Veja só a história do picareta. A repórter Simone Delgado fez uma reportagem com este picareta que diz que é o Jesus Cristo, que veio no mundo para salvar as pessoas. É um tremendo de um picareta, de um vagabundo. Vivo só para servir meu Pai, Senhor Deus, mas não que eu renunciei à carne ou aos pecados do mundo. Não, eu venci. Tu aí é um tremendo de um vagabundo. É um tremendo de um canalha. Não existem as leis nesse país. Lamentavelmente, são papel de chinelo, batedor de carteira, ladrãozinho de galinha. Isto aí é ladrão que rouba a fé do povo. Esta é que é a verdade. O nome dele é Álvaro Thaís, picareta. Já foi Yuri de Nostradamus. Agora resolveu ser Jesus Cristo. A moça apareceu aí eu reconheci que ele é Jesus Cristo. Não foi pela aranha gratinada não, minha? Que ele é chegado numa aranhazinha gratinada. Ele gosta de uma ostrazinha de pelo. Chegadinho numa ostrazinha de pelo, tá? Não vem contar essa cascata pra mim, não. Vem com essa balela na minha, que ele é chegado numa ostra de pelo aí, tá? Isso é um tremendo de um picaretaço. Tinha que quebrar a bunda! Em 82, na cidade de Curitiba, ele fundou a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, abreviada para SOUST, que servia como a residência de Henri e de seus seguidores. O Henri se tornou uma espécie de personagem do folclore de Curitiba, até as pessoas começarem a acusar o Henri de fazer extorsão e lavagem cerebral com seus seguidores, e até atacaram a sede da SOUST, forçando o Henri a se mover para Brasília com uma nova sede, dessa vez toda fortificada com arame farpado, cães e até guardas armados com revólveres. Ele se tornaria uma celebridade no resto do país, depois de várias participações em programas como Jô Soares, Pânico na TV e Danilo Gentili. Na SOUST vive Henri Cristo, seus guardas e 9 mulheres vestidas de azul claro que o acompanham. O Amor Venceu, anteriormente chamada Federação Galáctica da Luz, é um movimento religioso dos Estados Unidos fundado por uma mulher chamada Amy Carlson. Amy foi filha de um casal divorciado e trabalhou como gerente de um McDonald's, e se tornou mãe de 3 crianças de pais diferentes. Ela se interessava por movimentos espirituais modernos e conheceu um homem na internet que a convenceu que ela era, na verdade, uma entidade divina. Amy abandonou seu marido, crianças, trabalho e cortou o contato com toda a sua família para morar com esse amante da internet e fundar a seita O Amor Venceu, ou Love Has Won em inglês. A crença do grupo ditava que Amy, ou Mãe Deus, como era chamada, era uma entidade divina com 19 bilhões de anos de idade
que estava destinada a liderar 144 mil seguidores para a quinta dimensão, uma espécie de paraíso ou mundo espiritual. Em vidas passadas, Amy se reencarnou no corpo de figuras históricas como a Cleópatra, Jesus Cristo, Joana d'Arc, Marilyn Monroe e a mãe de Elvis Presley. Ela também dizia ser a mãe natureza e a deusa grega Gaia. Amy teria nascido em uma terra mística chamada Lemúria, e que seu pai era Donald Trump. Mas o conhecimento e a tecnologia de Lemúria foi roubada, causando uma explosão que afundou a cidade de Atlântida. Amy foi capaz de recuperar tal tecnologia, mas ela não pôde ascender à quinta dimensão, pois a humanidade ainda não estava preparada. O grupo se envolveu em uma polêmica no Havaí, depois de se mudarem para uma ilha do estado e perturbarem os nativos com a presença da seita, e porque a Amy insistia ser a deusa do fogo Pele, da mitologia havaiana, resultando no grupo sendo expulso da ilha depois de um acordo com o governo americano. Durante a pandemia do Covid-19, Amy propôs a prata coloidal como uma cura para a doença, uma mistura que envolve dissolver partículas de prata em um líquido. Em setembro de 2020, Amy estava extremamente doente por causa do consumo de prata. Ela apresentava anorexia, sua pele estava com uma cor azulada ou roxa e ela estava paralisada da cintura para baixo. Em 2021, Amy tinha desaparecido e nunca mais tinha sido vista entrando ou saindo da seita com seus seguidores. A polícia americana entrou na casa de um dos membros da seita e descobriram o cadáver de Amy Carlson. Wow, they painted her. Is it That's just, I think, decomp. decomp? Decomp mummification. That's what I'm guessing at this point. The eyelids and stuff. The eyelids they painted, yeah. Holy shit. She, I didn't even look This at it. I was has like, been a while. is that her? yeah. This has been a while. Yeah. I like this response. He said, there's something back there. I don't know what the fuck it is, but there's something. O estado de decomposição sugeriu que Amy já estava morta há semanas, mas os seguidores da seita mumificaram seu corpo e cobriram o corpo de Amy com cobertores e luzes de Natal, fazendo uma espécie de santuário em volta da múmia de Amy. 7 membros do grupo foram presos por abuso de um cadáver e por abuso infantil por conta da presença de crianças na propriedade, e o homem responsável pelas finanças da seita pegou todo o dinheiro do grupo para si e nunca mais foi visto. A Cientologia é uma série de crenças e práticas criadas por Lafayette Ronald Hubbard. O Ronald era um autor de revistas de ficção científica até escrever um livro chamado Dianéticas, a ciência moderna da saúde mental, que descrevia um método chamado Dianéticas, uma série de atividades e exercícios que poderiam melhorar o estado mental de uma pessoa e até mesmo curar certas doenças. Ronald iria perder os direitos autorais de seus livros sobre Dianéticas após declarar falência, e fundaria a Igreja da Cientologia pouco tempo depois, no ano de 1952. A Cientologia crê que os seres humanos são seres imortais que existem além do mundo material, mas que esqueceram de sua verdadeira natureza após tantas reencarnações. Por meio de dianéticas e práticas da Cientologia, uma pessoa poderia readquirir o conhecimento sobre o verdadeiro si. Certas práticas e rituais para alcançar tal objetivo são disponibilizadas para membros da Cientologia apenas depois de uma certa quantidade de doações financeiras para a igreja, que vai de milhares a centenas de milhares de dólares. Depois de doar cerca de 100 mil dólares para a igreja, você é recompensado com o verdadeiro conhecimento da origem do universo. De acordo com a Cientologia, havia um deus chamado Zeno, há 75 milhões de anos atrás, que governava todos os planetas da galáxia. Mas em um dia, ele sequestrou bilhões de seus cidadãos sob o pretexto de inspecionar suas fortunas para pagarem imposto de renda, e levou estes cidadãos até o planeta Terra em um avião Douglas DC-8, onde então os matou usando bombas termonucleares.
Zeno capturou os espíritos desses bilhões de cidadãos mortos, intitulados Tetan, e os forçou a assistir um filme 3D por 36 dias, com o objetivo de doutrinar os Tetan. Um dia, Zeno foi derrubado do poder por um golpe de estado, e a Terra foi abandonada e ocupada apenas pelos Tetan e pelos corpos que encarnam e reencarnam. É dito que todo membro da cientologia que adquire esse conhecimento que eu passei agora deve experienciar benefícios físicos e mentais, e aqueles que não experienciam esses benefícios devem assistir a aula novamente por $6.500 até conseguirem os benefícios. Acontece que essa história de Zeno foi vazada ao público e a cientologia tentou processar as pessoas que divulgavam ou repassam isso para as massas. Nos anos 70, a cientologia e o Ronald Hubbard realizaram diversas operações secretas com o objetivo de espalhar a influência e poder da seita. A primeira dessas conspirações foi a Operação Branca de Neve, onde membros da cientologia foram designados para infiltrar empresas privadas, embaixadas e até escritórios do governo dos Estados Unidos para apagar registros que falavam negativamente da cientologia ou do Hubbard. Esse plano foi descoberto pelas autoridades, que prenderam os responsáveis e resultou no Hubbard tendo que viver escondido pelo resto da vida por risco de ser encontrado pelo FBI e preso. Outro plano foi o chamado Projeto Normandia, onde a Igreja da Cientologia planejou tomar completo controle da cidade de Clearwater, na Flórida. Eles buscavam isso se infiltrando em empresas de mídia e no governo da cidade, manchando a imagem de críticos da cientologia e tentando fabricar um escândalo sexual contra o prefeito de Clearwater para que ele fosse deposto ou forçado a renunciar. Esse plano foi descoberto pela polícia em 77, após uma invasão do FBI à sede da cientologia, e a igreja foi processada pelo prefeito de Clearwater por $1,5 milhões. Hoje em dia, a cientologia possui cerca de 40 mil membros, entre eles celebridades como Tom Cruise, e ela é envolvida em diversas polêmicas envolvendo atividades criminosas, lavagem cerebral e abuso de seus membros. O Templo de Sete é uma seita satânica criada por um oficial do exército americano chamado Michael Aquino, que era um membro de alto escalão da Igreja de Satã, até sair da igreja por discordar com os princípios do satanismo laveiano. Michael iria fazer um ritual para invocar o Satanás e diz ter se comunicado com ele, onde descobriu que o verdadeiro nome de Satã é Set, um nome usado por seus seguidores no Egito Antigo. Os setianos acreditam que Set é o único e verdadeiro Deus que concedeu a consciência para o ser humano, algo que eles chamam de a chama negra. Contudo, eles não idolatram Set e enxergam ele apenas como uma figura para se inspirar e usar como exemplo. Dentro da seita, os membros devem divinizar e idolatrar a si mesmos como deuses. Os setianos creem em magia e realizam rituais para adquirir essa magia e usá-las para eles mesmos, com ênfase naquilo que é chamado de caminho da mão esquerda. Basicamente, nesses movimentos ocultistas e esotéricos, e não apenas no Templo de Set, existe essa distinção entre a magia ou caminho da mão direita, aquela que é limitada pela moralidade e normas sociais, e a magia ou caminho da mão esquerda, aquela que é imoral e maligna, mais famoso no dialeto popular como magia branca e magia negra. Antes de continuar esse vídeo, eu tenho que agradecer a todos os meus membros que vêm me apoiando e apoiando o projeto do meu canal. Sem eles, esse vídeo não seria feito. Se você quiser me apoiar, você pode também se tornar um membro do canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo e acesso antecipado aos meus vídeos. Ou você pode simplesmente doar para o meu LivePix em uma das lives que eu faço de vez em quando. Enfim, muito obrigado e de volta pro vídeo. A Ordem dos Nove Ângulos é uma seita satânica que incorpora elementos do neobigodismo com o satanismo esotérico. As origens desse grupo são cercadas em mistério, mas acredita-se que ele foi fundado por volta dos anos 60 ou 70. O líder do grupo é um homem chamado Anton Long, que na verdade não existe
e é provavelmente o pseudônimo de um cara chamado David Mead, uma figura famosa no mundo neo-NS no Reino Unido. David nasceu na Tanzânia, na época que o país era uma colônia do Reino Unido. Após se mudar para a Inglaterra, David se interessou pelo ocultismo e ideologia NS, e fez ativismo pelas suas causas até se converter ao islamismo e depois abandonar o islamismo. Mr. Myatt, we're from the BBC, we're from Panorama. We wanted to ask you some questions about the NSM and David Copeland, the London nail bomber. I have no comment to make. You called for the creation of racial tension, and that's exactly what Copeland did. You inspired Copeland indirectly to do what he did. No comment about anything to do with that. But 2 years ago, when you were head of the NSM was calling for the creation of racial terror with bombs. I have no comment to make about the past, as I said, and as... Well, the fact that you're making no comment, doesn't that make it clear that you are accepting some responsibility? I have no comment to make about responsibility and anything to do with that. Any guilt? What I feel is between me and God. It's nothing to be made public, it is a private matter. A doutrina da Ordem de Nove Ângulos prega que a história humana é dividida em várias eras, e que nossa era atual seria a era do mundo ocidental. Mas este mundo está sendo ameaçado pelas religiões cristãs e judaicas, e que apenas combatendo essas crenças, o mundo poderia ser unificado sob uma ordem social militarista e ariana que a seita chama de Imperium, que iria então colonizar a Via Láctea e iniciar a próxima era da história da humanidade. Sendo um grupo de caminho de mão esquerda, a O9A pratica magia negra e encorajam seus membros a cometerem crimes, atentados portiolistas, sacrifícios humanos de suas vítimas e até promovem o sexo surpresa de mulheres brancas com o objetivo de aumentar a taxa de natalidade da população caucasiana. A O9A também é uma aliada de outros grupos neo-NS pelo mundo, colaborando com esses grupos para cometer crimes em nome da religião satânica e a causa ideológica. Eu poderia listar todos os crimes que foram cometidos por membros da O9A, mas isso demoraria muito tempo, pois a lista é enorme, então eu só vou citar alguns. Em 97, 2 associados da O9A assassinaram o homem argelino Joseph Ben Medor, possivelmente com o propósito de usá-lo em um sacrifício humano, e também porque ele era um imigrante. Em várias ocasiões, a O9A se infiltrou no exército dos Estados Unidos e Canadá para vazar documentos confidenciais ou roubar armas de fogo do exército para vender no mercado negro ou usá-las para seus próprios fins. Em 2020, 3 membros da O9A foram presos por planejarem matar um casal e seus filhos. Antes de cometerem o atentado, eles sacrificaram um cordeiro e consumiram drogas psicodélicas, mas foram parados e presos antes de cometer o crime. Também em 2020, um membro canadense da O9A foi preso por ter matado um imigrante em uma mesquita, e possivelmente também tinha esfaqueado outro rapaz, que foi encontrado morto no Canadá semanas antes. Em junho de 2020, um membro da O9A matou 2 mulheres negras de 45 e 26 anos para usá-las em um sacrifício humano. Hoje em dia, a O9A possui alguns milhares de membros e possuem sedes nos Estados Unidos, Canadá, Rússia e Finlândia, assim como outros grupos satanistas neo-NS que são afiliados da O9A em outros países. Jonestown é talvez a seita macabra mais famosa que já existiu, e a maioria de vocês já devem ter ouvido falar sobre. A história começa com um homem chamado Jim Jones, nascido em 1931. Na sua juventude, ele se interessou por figuras históricas como Bigode e Karl Marx, e se tornou um comunista afiliado ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Porém, a Segunda Guerra Mundial terminou e a Guerra Fria começou, e nos Estados Unidos da Guerra Fria, o comunismo era tabu. Ser comunista podia resultar em você ser excluído da sociedade, e a própria mãe de Jones foi intimidada pelo FBI depois de atender uma reunião comunista junto de seu filho. Por causa disso, Jones não podia mais fazer ativismo comunista publicamente e decidiu divulgar seus ideais de uma forma mais furtiva ao se juntar a uma igreja pentecostal de sua cidade.
Contudo, Jones odiava o fato dessa igreja em questão segregar pessoas negras de pessoas brancas. Afinal, nos anos 60, a segregação racial dos Estados Unidos continuava forte, inspirando Jones a criar sua própria igreja, o Templo Popular dos Discípulos de Cristo, rapidamente alcançando uma grande quantidade de seguidores por seu ativismo antissegregacionista e grandes campanhas para a caridade. Porém, o Templo Popular foi gradualmente se envolvendo em mais e mais controvérsias, conforme Jones expressava desdém pelo cristianismo tradicional, divulgava aquilo que ele intitulava socialismo apostólico como parte da crença da sua igreja, pedia para seus seguidores lhe transferissem todos seus bens materiais como uma forma de protesto ao capitalismo e até dizia ser um homem divino. O Templo Popular foi vítima de vários ataques da mídia, o que encorajou Jones a querer fugir dos Estados Unidos. Um dia, ele reuniu 1000 de seus seguidores para se juntar a ele em uma comuna socialista isolada na Guiana, intitulada Jonestown. Nessa comunidade, Jones forçava seus seguidores a assistirem vídeos de propaganda soviética, os coagia com guardas armados, encorajava seus seguidores a denunciarem traidores que queriam sair da comuna com a promessa de benefícios ou mais comida, e até confiscou seus passaportes para que eles não pudessem retornar. Uma das atividades mais comuns em Jonestown eram as Noites Brancas, onde Jones fazia seus seguidores votarem para decidirem o futuro da comuna caso ou quando ela fosse invadida pela CIA e os capitalistas. As opções sendo tentar fugir para a União Soviética, permanecer em Jonestown e lutar contra os agressores, fugir para a selva ou cometer churrascamento revolucionário. Um dia, a opção de churrascamento ganhou no voto, e Jones pediu para que todos seus seguidores bebessem de um líquido que ele estava as dando, apenas para depois dizer que eles haviam acabado de consumir veneno. Várias pessoas gritaram e ficaram desesperadas na hora, até Jones anunciar que na verdade era pegadinha e não tinha veneno nenhum. Enquanto isso, nos Estados Unidos, haviam suspeitas por parte da mídia e dos parentes das pessoas em Jonestown que a seita de Jim Jones estava abusando de todos seus seguidores e mantendo eles na Guiana contra seus desejos. Isso culminou no congressista Leo Ryan do Legislativo americano indo para Jonestown com sua equipe para investigar os rumores e confrontar Jim Jones. Durante a visita, Jones tentou convencer Ryan que a comuna era pacífica e todas as pessoas lá tinham a completa liberdade de sair quando quisessem, mas Ryan não acreditou e foi entrevistar os membros da seita, muitos dos quais pediram para Ryan levar eles de volta para casa por meio de bilhetes ou sussurros. No fim, Ryan, sua equipe e mais 20 membros da seita que queriam voltar para casa foram ao aeroporto para retornarem aos Estados Unidos, mas Jones enviou seus guardas para perseguir o grupo, emboscar e fuzilar eles, matando Ryan com 20 tiros, 4 outras pessoas e forçando os outros a se esconderem ou fugirem para a mata. Agora que um congressista dos Estados Unidos havia sido morto por Jones, era uma questão de tempo até as autoridades descobrirem e acabarem com Jonestown. Em uma de suas noites brancas, Jones disse que a CIA ia invadir Jonestown em breve e matar todas as pessoas da comunidade e suas crianças, e que eles precisavam cometer churrascamento revolucionário para morrerem com dignidade. Todos os membros da seita foram forçados a beberem veneno e morrerem. As mães tinham que fazer seus bebês e filhos beberem antes de se envenenarem elas mesmas, e aqueles que se recusavam eram mortos pelos guardas. It's going to be a catastrophe. Almost happened here. Almost happened. The congressman was nearly killed here. But you can't steal people's children. You can't take off with people's children without expecting a violent reaction. And that's not so unfamiliar to us either. Even if we were Judeo-Christian, if we weren't communists, the world, the kingdom suffereth violence, and the violence shall take it by force. If we can't live in peace, then let's die in peace.
one of those people on that plane is gonna shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's going to happen. They're going to shoot that pilot, and down comes that plane into the jungle. And we had better not have any of our children left when it's over, because they'll parachute in here on us. I'm telling you just as plain as I know how to tell you. I've never lied to you. I never have lied to you. I know that's what's going to happen. That's what he intends to do, and he will do it. So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly, because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. But to me, death is not a fearful thing. It's living that's treacherous. I have never seen anything like this before in my life. And I like to choose my own kind of death for a change. I'm tired of being tormented to hell. That's what I'm tired of. Tired of it. 1,200 people's lives in my hands, and I certainly don't want your life in my hand. But I'm going to tell you, Christine, without me, life has no meaning. You'll regret that this very day if you don't die. You'll regret it if you don't die. You'll regret it. I tell you, I don't care how many screams you hear. I don't care how many anguished cries. Death is 1,000,000 times preferable to 10 more days of this life. If you knew what was ahead of you, you'd be glad to be stepping over tonight. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide, protesting the conditions of an inhumane world.